Estúdio Popular. Boa tarde, ouvintes. Estamos de volta com o nosso Estúdio Popular, nosso quadro Roda Mundo. Mas antes aí, eu queria muito que vocês anotassem o nosso Instagram. E não só anotassem, mas interajam com a gente. estudiopopular.uesbfm. Anote aí de novo, estudiopopular.uesbfm. Queria perguntar aqui para os meninos, vocês já ouviram? Nossa rádio agora vai lançar um hit. Vocês já ouviram o novo sucesso? Novo sucesso que está tocando em todas as paradas e literalmente paradas. Nas paradas do movimento popular, movimento sindical. Nas paradas do movimento claro sindical. Que é o jingle da reforma da Previdência, que a gente ouviu muito no dia 22, Luciano. E aí, já aprenderam a cantar? Vamos soltar aí. Das mãos que pescam no mar, que colhem a plantação, da uva faz o vinho, transforma o trigo em pão. As lições de um professor no quadro ensina o saber, na força de um operário, quanta riqueza posso ver. Mas quem produz a fortuna merece sim descansar, bem mais que um deputado. O povo quer se aposentar, Previdência não faliu, estão querendo enganar. O povo vai se unir, o Brasil todo vai parar. Doutor, acabe a mordomia, não mexa em nossos direitos. Essa conta o povo não vai pagar, ninguém vai morrer de trabalhar. Para Brasil, quem tem que mandar é o povo. E aí a gente viu, Luciano, que o nosso jingle aí foi um sucesso, parabéns a quem produziu, mas ele se trata de um assunto muito importante mesmo, a letra traz reflexões que a gente deve fazer. E aí, Lu, quais são os outros efeitos, assim, e o que essa reforma da Previdência traz pra gente de negativo? Quais são os outros efeitos, desdobramentos disso aí? Porque tem muita pauta com coisa pesada pra gente. Olá, galera e ouvintes da Rádio UESB-FM. Realmente, esse jingle, ele veio, assim, nos levar um alerta, né? Ele conta a realidade do que vai ser realmente a deforma da Previdência. Porque não é uma reforma, é a deforma. É simplesmente a liberação da corrente para todos os trabalhadores. Então eu achei muito importante, você ouvinte, pega aí no seu WhatsApp, no Instagram, repasse para frente, manda para a galera, porque é importante todo mundo ter conhecimento aí desse jingle e tá tocando aí em todos os lugares, porque ele realmente retrata o que vai ser a deforma da Previdência. Muito bem, Luciano. E os efeitos dessa reforma, né, ela bate também sobre a organização da classe trabalhadora. Né, a gente viu aí que na última semana saiu aí a medida provisória 873, que trata, né, do problema aí da arrecadação sindical. Como é que você explica que saiu para a gente entender melhor? Bom, Cláudio, essa medida ela vem tirar as pernas dos sindicatos, né, para que os sindicatos, através dos recursos que é bancado pelos trabalhadores, o sindicato tem força para fazer as mobilizações, para estar na defesa dos trabalhadores. Com essa medida, né, que o nobre presidente edita, tira a facilidade do sindicato de ter os seus recursos. Tive conversando com vários companheiros aqui de outros sindicatos em Vitória da Conquista e que já está amargando essa situação de desse mês não receber os recursos de suas faturas. Então, Lúcio, mas do que trata mesmo a medida provisória 873? Bom, a medida provisória ela trata da seguinte maneira: o presidente ele fez essa medida dizendo que todas as entidades que têm arrecadação, né, o trabalhador filiado ao sindicato, a partir de agora não pode ser mais descontado em folha, tem que ser num boleto. Né? Mesmo que ele tenha acordo concordado com a contribuição sindical. Mesmo que na sua convenção coletiva, nas assembleias tenha sido decidido pelos trabalhadores contribuir com a porcentagem do seu salário para o seu sindicato que ele representa, a partir desse momento só pode ser via boleto. Então assim, dificulta, porque tem sindicatos que têm trabalhadores na Bahia inteira. E aí como é que vai ter acesso a todos esses trabalhadores? Uma vez que era descontado em folha, facilitava. Então, de certa maneira, foi cortar as pernas de todos os sindicatos. Mas de modo especial, teremos também entrevista com dois companheiros aqui, valorosos e importantes, que é o companheiro Edmilson do Sintracal aqui de Vitória da Conquista, que é o Sindicato dos Trabalhadores de Sapatos. Ele vai estar falando para a gente um pouco aí dessa medida. E também teremos o companheiro professor Davi Romano, ele é da UFRB,
né, que também professor aí, valoroso do sindicato, dos trabalhadores, professores, que vai estar também falando um pouco para a gente a respeito dessa provisória, dessa medida 873. As entidades sindicais travam uma disputa para manter o recolhimento da contribuição dos trabalhadores em folha de pagamento, desde que o governo Jair Bolsonaro lançou, como manobra para sufocar e cortar o financiamento dos sindicatos, a medida provisória MP 873, que altera os critérios de cobrança. Para o sindicalista Edmilson Oliveira, do Sindicato dos Trabalhadores em Calçados, Sintracal, a medida provisória 873 é uma manobra para dificultar a mobilização das centrais sindicais na luta contra a Previdência, principal objetivo do capital financeiro que dá as cartas no governo federal. Bom, a medida provisória do governo Bolsonaro, ela é, antes de tudo, um ataque às entidades sindicais, porque quando ele proíbe o desconto em folha, ele vai criar uma dificuldade muito grande para o sindicato sobreviver e fazer sua política, fazer sua atividade frente aos trabalhadores. Basta só a gente ver que foi só os sindicatos, as centrais convocarem e expor que faria grandes greves e grandes manifestações contra a reforma da Previdência. O governo contra-atacou com essa medida provisória, dificultando aí, assim, a atividade do sindicato. O governo tem medo que, na verdade, que os sindicatos, através das suas centrais sindicais, façam no país grandes manifestações e que, de fato, promova aí, um levante da classe trabalhadora contra a reforma da Previdência. As consequências da medida provisória para os sindicatos, ela é danosa, a gente já está sentindo hoje os efeitos da medida, porque as empresas já passou de recolher, já parou de recolher as contribuições para o sindicato, tanto as contribuições mensais de quem é associado, como aquelas contribuições mensais que o trabalhador autorizava um desconto anual em folha em favor do sindicato. Então, proibindo esse desconto em folha, na visão do que a gente pensa, ela cria uma dificuldade no recolhimento do financiamento dos sindicatos, porque através de boleto bancário, na visão da maioria dos sindicatos, isso não vai surtir efeito, não vai atender às necessidades do sindicato. Para Davi Romão, presidente do Sindicato dos Professores da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, o quadro é muito grave e vai exigir muita mobilização do movimento sindical para enfrentar os ataques às organizações dos trabalhadores e trabalhadoras. O governo Bolsonaro tenta fragilizar a resistência à reforma da Previdência, atacando as organizações dos trabalhadores. Assim foi o que ele fez na véspera do Carnaval, encaminhando a medida provisória 873, que impede a consignação da folha da contribuição sindical. Com isso, a intenção dele é fragilizar os sindicatos no seu orçamento para impedir grandes atividades contra a reforma da Previdência, que é a bola da vez do seu governo, no qual os trabalhadores estão resistindo e está ganhando grande apelo popular, e ele sabe que não aprovar a reforma da Previdência coloca o governo dele em risco. Então ele está usando de todos os artifícios. No caso de servidores federais, a gente ainda foi surpreendido essa semana com a medida do setor específico de consignação, dizendo que não vai encaminhar as consignações dos sindicatos a partir do mês de abril. Esse é um ato inconstitucional. Diversos sindicatos já conquistaram na justiça, de forma liminar, a continuidade do desconto na folha de pagamento. E o que, na verdade, é um direito dos trabalhadores que autorizaram devidamente o desconto na sua folha. Então, é uma medida absurda do governo Bolsonaro, que não causa nenhum prejuízo às contas públicas. Na verdade, é uma medida de ataque direto à principal resistência à reforma da Previdência, que está na Organização dos Trabalhadores e os sindicatos. Mas os movimentos estão reagindo rumo à greve geral, caso seja colocada a reforma da Previdência em votação, e seguimos na luta com todos os setores federais e demais setores
da Organização dos Trabalhadores Brasileiros na luta por conseguir barrar essa reforma da Previdência nefasta que só ataca os trabalhadores e os mais pobres. Reportagem Cláudio Félix. E aí temos a notícia também de que a Prefeitura e a empresa de transportes urbanos, né, de ônibus, aqui que está presente na cidade, é a única atualmente, entraram em um acordo de cunho emergencial para, segundo o prefeito, né, resolver a crise, mas a gente sabe que não é a solução, é apenas aí um remédio provisório. E aí Luciano foi às ruas, e aí Luciano... Bom, galera, fui às ruas aí, a gente ouviu uma galera boa aí, ex-funcionário da empresa e uma turma boa. Vamos aí ouvir o que eles têm para nos dizer. A situação do transporte público em Vitória da Conquista tem sido alvo de crítica da população. Poucos ônibus, horários reduzidos, demora nos pontos, superlotação, além do transporte clandestino. Muitos são a queixa dos usuários, como relata o estudante Paulo Henrique. Tem ônibus muito cheios, a maioria demora de chegar nos pontos. Com essa saída, apenas uma empresa na cidade acaba ficando difícil para todos os moradores. Para mim, que sou estudante, a maioria dos ônibus, como eu já disse, vem lotado. Eu acho que fica muito ruim para a cidade desse jeito. A gente espera que seja resolvido logo. Para a senhora Vanessa, que é moradora do bairro Nova Cidade e que faz uso do transporte público para ir para o trabalho no centro da cidade, relata que está cada vez mais difícil. Olha, nós que somos usuários do transporte público, devido a só uma empresa de ônibus na cidade, está muito constrangedor, porque poucos ônibus, a demora para poder passar os ônibus que estão rodando, e temos complicações também para chegar no trabalho, chegamos atrasados por causa dos atrasos e devido a poucos ônibus que estão tendo na cidade. O problema ainda é mais grave para os usuários com necessidades especiais, como relata Gina Pinheiro, advogada, membro da Comissão de Pessoas com Deficiência Física da OAB. Entre os problemas que a pessoa com deficiência tem enfrentado no município de Vitória da Conquista, no que diz respeito ao transporte público, os principais são a falta de treinamento do pessoal que trabalha nessas concessionárias, principalmente no que se refere ao trato para com as pessoas, porque eu tenho visto e vivencio isso, momentos em que a gente bate a mão para o veículo parar e esse veículo passa direto. A maneira como esses indivíduos se dirigem à pessoa com deficiência, entendeu? E um outro ponto diz respeito ao manuseio do equipamento dentro do próprio veículo. Quer dizer, o veículo, quando tem o elevador funcionando, alguns dos funcionários não sabem manusear adequadamente o elevador. Então, estes são os principais problemas que eu tenho vivenciado. Então, é isso que eu tenho percebido e que se forem observados esses dois pontos, já melhora bastante para a pessoa com deficiência e para o usuário de um modo geral. Além do problema dos usuários, a empresa Vitória perdeu o direito de operar seus serviços na cidade. Isso acarretou na demissão de cerca de 500 trabalhadores desta empresa, como explica Rony Brito, ex-funcionário da Vitória. Muito boa tarde aí aos ouvintes do programa Estúdio Popular. Meu nome é Rony Brito, sou ex-funcionário da Aviação Vitória e o que nós vimos é que o transporte público de Vitória da Conquista, há um tempo, já estava ficando complicado. E para piorar, a plataforma de campanha do atual prefeito, Ezen Guzmão, foi que legalizasse as vans. Se já estava ruim, piorou, porque hoje temos aí mais de 1.000 veículos entre vans e veículos de passeio transportando pessoas. E falo clandestinamente porque a prefeitura, o município, nada faz para que se legalize, para enfim termos um transporte alternativo. Muitos estudos são feitos, muitas equipes são mandadas a Salvador para copiar o exemplo, mas nada é resolvido. O que nós vimos aí
Hoje é uma empresa operando o lote dela, que é a Cidade Verde, e mais o emergencial da Aviação Vitória, que foi uma empresa que sofreu o processo de caducidade logo após uma ação da prefeitura em lacrar 80% dos ônibus. Bem, as vans que fazem esse transporte, que auxiliam hoje, só trabalham até 7 horas da noite, e 99% não dão gratuidade a quem tem o direito à gratuidade por lei. Estou falando dos idosos e deficientes. E, por outro lado, os estudantes que tinham direito a pagar 50% da passagem. E hoje, quem quiser que pague o valor integral. Por que quem quiser que pague? Porque em algumas linhas onde o lote da Aviação Vitória operava, onde rodava 6 ônibus, hoje tem 2, 3. Algumas linhas foram extintas. Outras linhas trabalham com horário reduzido, ou seja, no horário de pico tem ônibus, nos horários comuns não tem, e além do mais, linhas que tinha 4 ônibus só com 1, e assim sucessivamente. Fato é que 517 pais de famílias ficaram desempregados, alguns conseguiram empregos na Cidade Verde, outros conseguiram ir trabalhar em transportadoras, outros até motoristas de vans hoje são. Aí a pergunta que fica é: quem tinha 2, tinha 1. A Vitória foi embora. Hoje tem a Cidade Verde, que sempre que vai fazer os cálculos, é notório que a quantidade de passageiros é muito inferior ao que tinha. São mais de 1.000 veículos rodando clandestinamente em Vitória da Conquista. Então, para a Cidade Verde, para a empresa que ficou no lugar da Aviação Vitória, ela tem que ter um incentivo. E o que é esse incentivo? É o aumento da tarifa. E quando se aumenta a tarifa, vai doer no bolso do usuário. Enquanto não houver outra empresa operando em Vitória da Conquista, a situação não vai mudar nunca. Todo dia vai aparecer mais veículos de passeio e mais vans para estar fazendo esse transporte clandestino dentro da cidade. Bom, galera, vocês ouviram aí a opinião aí da população, os usuários de Vitória da Conquista, do transporte público, né? A gente vê aí que realmente está bem difícil a situação desse transporte, os estudantes que usam o transporte diariamente, os trabalhadores, demais, né? Verdade, a companheira Larissa que faz aí uso aí desse transporte público, né? As pessoas com deficiência, né? Os trabalhadores da Vitória também. Sem dúvida. Então, assim, galera, vamos um breve intervalo e dentro de poucos instantes a gente tá de volta aí com o programa Estúdio Popular. Estúdio Popular.